Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E nossa convidada de hoje é a Nauane Santos. Vai estar contando um pouquinho aqui sobre a experiência de expansão de consciência dela e como isso está transformando a vida dela. Seja bem-vinda, Nauane, ao Relato Oh, Ayahuasca. olá, boa tarde. Muito obrigada pelo espaço, né, para poder compartilhar minha experiência até aqui. Isso é muito importante. Acredito que também seja importante outras pessoas escutarem e se identificarem com algumas coisas. Sim, sim, sim. Então, vamos começar. Começa um pouco da sua história. Como você conseguiu chegar nas medicinas sagradas? Como você recebeu esse chamado? Então, eu comecei com as medicinas há 2 anos atrás, em uma roda de cacau e rapé, lá em Franco da Rocha, que é onde eu morava anteriormente. E do nada eu decidi vir para a capital de São Paulo, morar para cá. E conversando com uma amiga que também frequentava essa roda de cacau e rapé, eu falei para ela que eu estava muito triste porque eu já não estava indo mais em nenhuma consagração. E eu me senti muito feliz lá porque eu sempre quis fazer parte de um coletivo, né? Sim. Então, quando eu vi que eu precisava me mudar de endereço, eu fiquei triste por deixar esse coletivo que eu estava me aproximando. E conversando com ela, ela tinha perguntado aonde que eu estava morando. Aí eu falei que eu estava morando na região da Zona Sul de São Paulo, e ela falou que eu estava do lado de uma casa que ela consagrava também, que era uma casa maravilhosa, acolhedora. E ela passando o endereço, eu vi que a casa ficava 10 minutos da minha casa. Que as coisas são muito loucas, né? A gente nem espera que tá tão perto assim e que já tá no nosso caminho. E daí foi aí que começou o meu processo com a Casa Mariri. A Casa Mariri foi a primeira casa assim que eu consegui me encontrar com a ayahuasca, né? Antes eu só Sim. tinha consagrado o rapé e o cacau. Ah, E já gostava muito do rapé, mas foi somente nessa roda, né? Eu me senti muito bem com o rapé, mas foi somente nessa roda de cacau que eu comecei há 2 anos atrás. E quando eu vim pela primeira vez na Casa Mariri consagrar a ayahuasca, nossa, parece que tudo se abriu. Além de estar muito feliz de estar participando de um novo coletivo, eu me senti muito acolhida aqui, muito confortável, principalmente por também estar perto da minha casa, mas também por ser recebida por pessoas maravilhosas, porque a minha amiga que me indicou a casa frequenta aqui, mas no dia da minha primeira consagração ela não ela não estava. Então eu vim tava. totalmente sozinha, não Sim, sabia quem era ninguém. Eu não sabia quem era a Elaine direito, porque eu só tinha sim, visto ela numa chamada de vídeo, né? sim. Então eu não sabia onde ela estava lá em cima, depois ela desceu. Então, mesmo com todo esse conflito assim de chegar sozinha, de ter aquela timidez, de ter aquela vergonha, eu fui muito bem acolhida aqui. E já estou há 8 meses. Ah, Comecei em fevereiro desse ano e não dei pausa. Estava até conversando agora na última consagração no sábado que eu sempre estava vindo uma vez no mês e agora uma vez no sim. mês está pouco. Hum, E aí foi quando eu pedi para a Elaine permitir que eu viesse mais vezes, né? E eu comecei a consagrar a medicina para me autoconhecer, né? Porque é estranho falar, mas a gente muitas vezes não se conhece. não, não, a gente muitas vezes acaba vivendo um personagem. Sim, sim, exatamente. E como você falou do personagem, esse personagem é muito o que as outras pessoas acabam projetando na gente, não é nem algo que a gente quer Exatamente. passar. E eu vim para me autoconhecer e também para me autocuidar. Eu sempre estive na posição de servir o outro, né? Eu sempre estive na posição de criar um personagem que está sempre bem para estar bem para servir o outro. E nunca tirei um tempo para estar num coletivo, nunca tirei um tempo para me cuidar, né? É, eu tive uma infância muito difícil, passei por uma relação de abuso com 10 anos de idade e eu não tive o apoio familiar que eu esperava, o apoio da minha mãe, né? Que eu esperava. E eu, ao invés de ser a vítima, eu fui a culpada. E
Minha mãe descarregou um ódio assim muito grande em mim, fazendo com que eu fosse a pessoa de servir a casa, né? Servir a Entendi. ela, servir o marido dela na época, fazer tudo dentro de casa. E dos 10 anos para frente eu não soube o que que era uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, eu só sabia o que que era servir. E nisso eu fui criando um personagem rude, um personagem com várias armaduras, um personagem que não consegue pedir um abraço, que não consegue chorar, que não consegue ter afeto, porque eu não tive esse tempo. Eu estava muito ocupada Sim. limpando, cozinhando, trabalhando, não estava sendo criança, não estava sendo adolescente. E a ayahuasca, ela tem me mostrado que eu mereço um abraço, que eu mereço ser cuidada, que eu mereço pelo menos uma vez no mês tirar um tempo para mim, vir para cá, me desconectar de todos, me desconectar de celular. O meu processo com a ayahuasca no último sábado foi muito intenso. Eu consegui chorar. Olha, isso é bom. Uma coisa que eu não esperava, foi muito natural e num processo de limpeza, né? Porque o choro também é uma limpeza. Sim, sim. E no processo dessa limpeza, uma guardiã da casa veio e me deu um abraço. E eu não pedi e não esperava que ela fosse me dar um abraço. Então ali eu entendi que eu consegui quebrar uma barreira. Eu consegui abrir um novo portal. Eu consegui chorar, eu consegui desabafar toda aquela mágoa que eu tinha, né? Que eu ainda tenho, porque É um é um processo, né? É um processo. processo. E, e entendi que eu não preciso sofrer sozinha, eu não preciso ter essa armadura, porque quem me fez mal já não participa mais da minha vida, Sim. né? E eu tenho pessoas aqui que me acolhem, eu tenho pessoas aqui que gostam de mim, que estão vendo que eu estou ali num processo difícil e vai me dar um abraço, né? E eu preciso ressignificar isso, porque por mais que eu tenha, eu tenha tido uma relação ruim com a minha mãe, não é isso que eu quero passar para os meus filhos. Ah, com certeza. E não é isso que eu quero que eles passem para os filhos deles, né? Então é sobre romper ciclos. E a ayahuasca tá me mostrando isso. Tá me ensinando que eu preciso me amar para doar esse amor para outra pessoa, que eu não posso deixar que o que projetaram em mim eu projete em outras pessoas. Realmente uma quebra de ciclo, assim, né? E como, como faz pouco tempo, você está desde o começo do ano, você ainda tem uma relação com a sua mãe? Como é que ficou essa relação com a sua mãe? Então, eu saí da onde eu estava morando justamente para me distanciar dela. A gente não morava juntas, cada uma tinha sua casa, mas morávamos no mesmo quintal, né? Sim, E ela nunca me tratou como filha, ela realmente sempre me tratou como uma mulher, por mais que na época eu tivesse 10 anos, né? Na época do abuso eu tivesse 10 anos, sim, mas sempre me tratou como uma mulher que o marido dela se interessou. Então, sempre entendi. como uma inimiga, né? Mesmo na época eu nem sabendo o que que é tudo isso, né? Não sabendo o que é interesse sexual, enfim. Então ela nunca me tratou bem, ela nunca me tratou com amor, com carinho. Ela me manda os parabéns uma vez no ano e é isso. Eu nunca recebi um abraço de Natal. Então, por isso que também é muito difícil eu pedir um abraço. Eu nunca tive isso, Sim, né? Então, meu pai ele morreu, eu tinha 2 anos de idade, então eu só tive ela e ela não me ensinou isso, né? Então é uma pessoa assim muito dura comigo, mas eu escolhi respeitá-la. Não vai ser possível eu ter uma relação boa com ela porque ela não consegue ter uma relação boa com sim, ninguém. É dela, ela é desse jeito. Eu, comigo, ela é desse jeito porque teve esse motivo. Mas com outras pessoas também ela é muito fria, muito seca, sabe? Então, o outro só vai mudar se ele quiser. O que a gente, exatamente. o que a gente pode fazer para deixar a situação um pouco mais leve é a gente ter a sabedoria de como conduzir ela. E eu entendi que respeitar ela é o máximo que eu posso fazer por mim
para que a relação seja Sim, pelo menos agradável, né? E eu jamais desrespeitaria ela por todo o mal que eu acabei vivendo, porque eu quero o respeito dos meus filhos, é o que eu falei. Eu não quero projetar nada do que eu vivenciei para eles. Eu quero uma relação diferente, né? Eu quero que eles saibam que eles podem falar qualquer coisa que aconteça na vida deles, que eu não vou julgar, eu vou escutar, sim. né? E muito menos culpar, porque eu sempre falei, uma criança de 10 anos não teria uma capacidade mental de mentir sobre uma coisa dessa. Ah, com certeza. Porque eu nem sabia o que estava acontecendo, eu nem entendia o que estava acontecendo. Na minha cabeça, a única coisa que eu precisava era falar para minha mãe que minha mãe ia fazer alguma coisa, e não fez. Então, há males que vêm para o bem. Hoje eu entendo que essa minha dor que eu passei com ela é algo que construiu em mim uma visão de que eu preciso estar sempre aberta para os meus filhos e eles vão ter uma pessoa para amparar eles caso Sim. ocorra qualquer coisa, né? Eu sei como é estar do outro lado da moeda, o lado ruim. Então eu também sei como é dar o lado bom. Então hoje a gente tem uma relação respeitosa do meu lado, porque se eu der muita abertura, ela acaba me afetando mentalmente, ela acaba tentando acabar com a minha estrutura. Desestabilizar. Isso, ela tenta fazer isso. Ela tenta me deixar mal. Parece que a felicidade é me deixar mal, né? Ela não fica feliz se eu tiro foto com muitas pessoas, com muitos amigos. Eu Hum, fiz, eu completei esse ano 26 anos de idade. Foi a primeira vez que eu cortei um bolo. olha só. Foi a primeira vez que eu tive um bolo com 26 anos de idade. E ela não ficou feliz porque eu fiz uma festa. Ela não ficou feliz porque eu ganhei presente. Ela não ficou feliz porque eu tive um bolo. É, porque muitas vezes isso daí pode ser uma inveja dela, porque pode ser que ela não teve isso também, né? Então, ela projeta isso em você. Por que que ela tá tendo, eu não tô tendo, entendeu? Então, acaba sendo uma inveja, né? Inveja porque o ex-marido dela acabou, seu padrasto acabou te abusando, né? E deixando ela de lado. Sim, Então, ela vê como se fosse que você fosse o problema da vida dela, né? E na verdade, não é isso, pode ser a solução da vida dela, se ela sim, quiser, porque depende sim, dela, né? Depende de cada um. A gente que tem, nós que temos algum problema, é, geralmente a gente tem a capacidade de estar projetando esse problema no outro. O problema é o outro, né? E sim, nunca somos nós. E a partir do momento que a gente cria uma consciência onde você percebe que o problema não é o outro, e sim o problema é você, que é a sua atitude, o seu comportamento é que influencia tudo que está ao teu redor, aí você começa a ter uma mudança. Mas isso você precisa observar. Por isso que tem a ayahuasca, que é o espelho da vida. Ali você observa, né? Ali que vai te mostrar. sim. Então, isso vai depender dela. Mas você pode ser um reflexo disso, né? Do jeito que está vendo essa mudança dentro de você, conforme essa mudança vai se expandindo e vai mudando a tua vibração, essa vibração pode chegar nela. Sim, eu também acredito nessa questão que você falou. É como eu disse, não projetar de forma alguma e nem para ninguém algo que projetaram em mim. E eu acredito muito em energia. Então, a partir do momento que você está rodeado de pessoas com energias boas, positivas, você também consegue mudar, você consegue Sim, avaliar algumas atitudes, alguns pensamentos, né? Então, claro, todas todas as pessoas elas só conseguem mudar e evoluírem se elas quiserem, mas existem pessoas que precisam de outras para se espelharem, né? sim, Existem pessoas que às vezes até quer mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, mas não sabe por onde começar. sim, Então é por isso que eu falo, ao invés de bater de frente, sempre ter uma discussão, eu entendi que ela é uma pessoa difícil de lidar. E isso já é muito difícil para ela, porque ela sabe. sim, A pessoa, quando ela é difícil de lidar, ela se vê sozinha, né?
Ela percebe quando ela foi rude, quando ela foi errada, teve uma atitude errada, a pessoa ela sabe, né? Então, eu fazendo isso, me policiando em não afetá-la, em não agredi-la, em ser diferente, até mesmo, eu não tenho filhos, mas até mesmo na minha relação, quando eu tiver, eu acredito que ela vai observar isso sendo avó, né? Sim, Como eu sou diferente do que ela foi, né? Porque a minha, a minha visão materna é a minha avó que me criou. sim, A minha avó, ela me tratou sempre com muito amor e carinho, muita atenção. Então, por mais que eu tenha o que não ser, eu também tenho o que ser para os meus filhos, sim. né? A minha avó, ela é uma pessoa assim que eu chego na casa dela, ela pergunta o que que eu quero almoçar, e eu com 26 anos. Mas ela tem esse jeito de mimar, né? Sim, é um Até carinho, né? hoje. Então, eu vejo muito esse tipo de coisa, sabe? Então, eu sei que ela vai entender a mãe que ela teve, porque minha avó é maravilhosa, e vai entender também a mãe que eu vou me tornar. E em algum momento eu espero para a vida dela que caia a ficha de tudo que ela fez de ruim para ela mesma, né? Sim, Porque hoje, como eu falei, eu estou aqui na Casa Mariri com pessoas maravilhosas. Eu estou numa relação também com meu companheiro que é maravilhosa, é uma pessoa tão calma, sabe? Traz uma serenidade assim para minha vida muito boa, porque eu não sou calma, eu tô aprendendo também com a ayahuasca. Eu sou uma pessoa assim realmente de gênio muito forte, sou uma pessoa muito ansiosa e eu tô aprendendo a desacelerar tanto com a ayahuasca quanto com o meu companheiro. São sim, duas medicinas, parece, sabe? Porque ele é muito, muito calmo. E eu tenho que agradecer de hoje estar num lugar melhor, num ambiente melhor, estar com essas pessoas. E eu espero que um dia ela também consiga, né, estar num ambiente melhor, enxergar tudo que ela agiu, pensou. Porque é o que eu falei, estar com pessoas que têm energias positivas faz com que a gente mude se a gente quiser, sim, né? E falando nessa questão de energia, a ayahuasca ela me tirou até o vício da bebida. Eu estava bebendo demais e eu percebi que quando eu bebia para esquecer coisas do passado que eu vivi com a minha mãe. sim. Eu não, eu parava e analisava, eu tô querendo beber para socializar, porque eu realmente achei essa bebida gostosa? E a resposta era não. Eu estava querendo beber para esquecer tudo que eu vivi na infância. Mas e aí, quando o efeito da bebida passa, tudo não volta? Exatamente. Não tem Não é, como fugir. exatamente, não é melhor curar? Então eu até levei um baque assim, eu falo que eu levei um baque da ayahuasca, porque é como se ela estivesse me falando, você já não começou o seu processo com a ayahuasca? Você já não está confiando na medicina? Por que que você quer esquecer dessa forma? Você não está num processo de cura, Sim, né? Então, no meu aniversário que foi comemorado, acredito que dia 7, meu aniversário é dia 3 de julho, mas caiu na semana. sim. Aí foi comemorado dia 6, dia 7 de julho. Foi a última vez que eu bebi. E eu tava bebendo todos os finais de semana. Tinha vezes na semana que eu ia beber também. E nunca foi com o intuito de socializar. Foi sempre com o intuito de ficar muito bêbada e esquecer de tudo. Entorpecida, né? É, Quando a gente fica entorpecido, você alivia um pouco dessa dor, entre aspas. Na verdade, você causa mais problemas ainda, né? é Porque verdade. aí vem um vício, né? E isso é complicadíssimo. E Sim, tem muitas pessoas hoje que acabam tendo esse vício, né? Do álcool, porque ele está na mão, né? É fácil de socializar com as pessoas e quando você vê, você já está imerso nisso, né? Quando você cria um ritmo de pô, quase todo dia ou pelo menos umas 3 vezes na semana tá bebendo, é porque algum sim, problema tem, sim. né? Eu não tenho nenhum problema hoje em dia com a bebida, já bebi muito também, mas você acaba percebendo que aquilo não faz bem para você, Sim, né? Que tudo acho que na vida tem uma dosagem, sabe? É tudo um peso e medida. Se você passa, aquilo que pode ser algo benéfico pode se tornar algo
maléfico, né? Então, é você trazer esse equilíbrio em tudo aquilo que a gente acaba fazendo, né? Tanto com a bebida, quanto com o sexo, quanto com outros vícios que a gente tem, né? É, ambição, vaidade e aí por diante. Sim. Então, a gente manter esse controle, né, é o mais importante. E o grande lance para manter esse controle, que eu percebo hoje, é você encontrar os gatilhos, né? Qual é o gatilho que te dá para fazer isso? Entendeu? Como é que você vai lidar com essa situação? Então, eu acho que essas medicinas sagradas, elas trazem muito essa concepção desse entendimento de você analisar o porquê que você está tendo certo tipo de atitude, Uhum. entendeu? Por que que aquilo está te afetando, ou até mesmo quando alguma pessoa fala alguma coisa para você e aquilo te afeta de uma maneira muito profunda. Então você analisa um pouco mais, né? E o teu sistema límbico não responde de uma maneira tão rápida, né? Ela cada vez você vai assimilando um pouco mais e refletindo um pouco mais antes de dar qualquer tipo de resposta. Sim, sim, verdade. É, nesse processo dos 8 meses consagrando a ayahuasca, eu sinto que essa relação que eu tenho com a minha mãe já está um pouco superada, já é algo que não me machuca mais. A minha primeira consagração aqui na Casa Mariri, que eu só consagrei a ayahuasca aqui, Sim, né? sim, Eu vi muito a minha avó, né? Parecia que quando tinha cenas da minha mãe sendo ruim no passado comigo, rapidamente vinha uma cena da minha avó sendo boa. sim, E ali eu entendi que a ayahuasca estava me mostrando que todo mundo tem coisas ruins e tem coisas boas. Todo mundo tem experiências ruins e experiências boas. Você vai dar mais importância para qual? Né? exatamente. Para aquilo que te adoece ou para aquilo que você lembra e te traz felicidade? E foi muito gostoso, porque na minha primeira consagração aqui, eu também voltei à minha infância de uma forma ruim, desculpa, de uma forma boa. Porque eu sempre falo da minha infância de uma forma ruim, eu sempre falo do abuso, eu Sim, sempre falo, né, da relação ruim que eu tenho com a minha mãe, porque não é uma coisa fácil de esquecer, de deixar ali embaixo do tapete. sim, E na primeira consagração, eu vi a ayahuasca me mostrou quando a minha avó tinha uma chácara que ela começou nessa chácara ainda era tudo de terra, não tinha nada plantado. sim, E a gente começou juntas a cavar buraco, plantar tudo, fazer uma horta. É, logo depois eles fizeram, meu avô e ela fizeram a piscina, ela me ensinou a como filtrar a água da piscina, eu cuidava da piscina. E ali a gente ficava o dia inteiro na chácara, cuidando da chácara, sabe? E ali foi o meu momento assim de infância com ela, né? Todo, até os 10 anos. Minha vida toda foi com a minha avó, né? Mas o lado sim, bom da minha infância foi com ela, né? E ali eu vi, peraí, eu tive esse episódio de abuso, eu tive essa falta de apoio maternal, mas eu tive a minha avó, né? exatamente. Então, assim, por que que a representação materna tem que ser realmente a mãe? É o que a gente fala, família é só de sangue, Não, né? Então, a minha representação materna é a minha avó. E eu só tenho a agradecer, porque na minha primeira consagração eu já vi, não, eu não tenho que ficar dando tanta importância para o que me adoece mentalmente, porque já me adoeceu muito. Então, o que eu tenho que fazer é valorizar o tempo de vida que a minha avó tem, né? Já é vó, então a gente sim, sabe, né, que não é um tempo o longo. tempo já é mais curto, né? Não É, tem jeito. então, assim, não tem que ficar dando importância pro mal. Eu tenho que valorizar que ela tá comigo ainda, né? Eu tenho Sim, que valorizar o tempo que ela tá comigo. E depois dessa consagração para cá foi a questão do autocuidado, né? Porque a gente escuta muito que muitas pessoas vêm consagrar ayahuasca uma vez e não volta. sim, E aí fica aquele sentimento depois da primeira consagração, mas eu vou voltar? Será que eu não vou voltar? Eu vi tantas coisas.
Só que vem aquela questão do acolhimento. Eu fui tão bem acolhida vindo aqui sem nenhuma amizade, sem saber por onde Sim, entrar, onde sentar, como me organizar, que eu falei: não, eu preciso estar lá. Eu fui acolhida, é um novo coletivo, agora eu vou me cuidar. E aí veio essa questão do autocuidado. E aí veio uma questão também muito importante que a ayahuasca tem me ensinado, a dizer não. Porque em relação à bebida, eu sempre ia para alguma festa ou alguma comemoração que eu não queria estar. sim, Mas fica chato, é aquela frase, né? Fica chato dizer que não. E não, não fica chato. Se você não tiver vontade de ir, exatamente. você fala que você não quer ir, você vai reservar um tempo para você. Então hoje não é só reservar um tempo para vir consagrar a ayahuasca, mas dentro de casa também. Se eu não quero ir em algum lugar ou não quero ver alguma pessoa, hoje eu quero estar sozinha, eu consigo falar isso. Não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu quero a minha companhia. Sim, mas é isso mesmo. Porque é engraçado, eu acho que é muito do brasileiro em si, esse tipo de atitude. Quando alguém te chama pra fazer alguma coisa, aí você não quer ficar mal com a pessoa, Hum, e aí você fala, ah, não, então eu vou. Mas na verdade, não, cara. Muitas vezes falar não é bom. Sim, E é um respeito que você tem com você mesmo. E também sim, com a pessoa, porque muitas vezes você não tá querendo ficar com aquela pessoa naquele dia. sim. E Né? não é Então, porque você e não não é porque gosta você não gosta dela. dela, exatamente. E assim, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de falar não, Sim, né? E eu, assim, eu tenho hoje uma facilidade de aceitar não. Se você chega pra mim, não, não, não é não. E acabou. sim, Ah, não é pra fazer tal coisa? Então não. Então vamos fazer essa coisa. sim, com Não precisa certeza. brigar por causa disso, né? E é engraçado que assim, que você tem uma avó que é incrível. E a tua avó é mãe da sua mãe, não é? Sim. E como é que ela ficou desse jeito? É muito complicado, porque a minha avó, ela teve 2 filhos, né. O meu tio, ele morreu em 2010 de insuficiência renal, Nossa senhora. mas assim, o meu tio, ele foi o que eu projetei como pai. Ele era uma pessoa, assim, muito carinhosa, sabe. Ele me levava para os lugares, como eu falei, a minha avó, ela morava numa região de chácara, então tinha muitos pesqueiros, né. E ele gostava de ir pescar e ele nunca ia sozinho, ele sempre me levava, Sim, sabe. E tinha aquela relação também de ficar me enchendo o saco, de cutucar sim. a criança, sabe, para ver a criança brava, irritada. Então era uma pessoa, assim, que realmente tinha aquele instinto paternal comigo, né. Era uma pessoa muito atenciosa com a minha avó, comigo. Ele também deixou um filho da mesma idade que eu, a gente só tem a diferença de 6 meses de Olha idade. só. E ele também era uma pessoa muito carinhosa com o filho dele. E tem ela, que é totalmente diferente. Então, Exatamente. não dá para entender, que nem você falou. Talvez ela projete em mim a falta que ela teve, né, das coisas, assim. Talvez falta de atenção, falta de cuidado, falta de zelo, mas não foi. É como eu falo, a minha avó me criou, a minha avó, ela é uma pessoa assim que ela faz tudo pela pessoa. A minha mãe, eu acho que ela foi até mais mimada que eu pela minha avó, Imagina. sabe. Assim como meu tio também, né, não teve Sim. distinção, assim, de criação, mas é realmente da pessoa. Eu acredito que no mundo, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa está num processo de evolução, né. Acredito muito no na vida passada, cada vida, né, eu acredito na reencarnação, então em cada vida, cada passagem, nesse mundo é uma evolução, né, e eu acredito que ela está no processo dela de evoluir. Então não tem muito assim: "Ah, mas por que que é assim? Sua avó é tão boa, seu tio também era tão bom". É dela, ela está no processo dela, foi como eu falei, eu só espero que ela consiga evoluir para que na próxima vida seja um pouco mais leve, Sim. né, porque eu acho que a vida é isso, é uma escola. Exatamente. Tomara que ela conquiste nessa vida isso, né? Que ela Ai, seria comece a mais ver fácil. que a vida ela pode ser boa. Pode. Depende aonde você coloca mais foco, Sim, né? Se você sim, coloca foco nas coisas que são ruins, aquilo que é ruim ele se amplifica. Agora, se sim. você colocar foco naquilo que as coisas que são boas, é como você estava falando, né? A gente tem muito
o ser humano tem muito isso de ver as coisas de maneira negativa, mais pela maneira negativa do que pela positiva, Uhum, né? Então, eu acho que não sei se é gerado isso no nosso subconsciente por por tudo aquilo que a gente vê, né? O noticiário hoje, o que vende são uhum, notícias ruins, não sim, são as notícias boas. Então, aquilo que é ruim vende mais. Então, imagina que nós, seres humanos, estamos impregnados de coisa ruim. Aonde você vê que é bom, é, né? Porque não acaba mostrando, não dá ibope isso daí, né? Então, por isso que você fazer essa autorreflexão de si mesmo faz você mudar um parâmetro do seu olhar para o mundo, sim, de como você reage com o mundo. Porque pode estar acontecendo uma desgraça em um lugar e você não se abater, porque vai fazer alguma diferença para você? Qual é a atitude que você pode ter? Se você vê que ali no teu campo você não consegue mudar aquilo, então para que você vai perder tempo gastando energia com aquilo? Só sim, com reza para certeza. aquilo e Melhorar. pronto. Melhorar, exatamente. Sim, com certeza. E isso também que você falou de não se afetar, né, com o outro ou com a situação, também está ligado ao autocuidado. Na consagração que teve sábado agora, eu poderia estar em vários lugares que envolvia álcool, que envolvia muito barulho, que envolvia muita gente. E eu falei, não, eu não vou estar. Ah, mas por que que você não vai estar? Porque eu não quero, não tem motivo, sabe? É, eu tô com o meu campo energético todo aberto. Eu vim aqui, fiquei em paz, tranquila, vou ficar no meio do álcool, no meio da muvuca. E eu queria muito silêncio. Eu acho que, não sei se é só comigo, mas depois que a gente consagra a ayahuasca, a gente quer ficar num silêncio, quer ficar, né, tentando entender todos os Sim, processos, né? Tá com um ambiente assim, estar num ambiente calmo para tentar refletir sobre tudo que passou. E eu não me afetei, sabe? Eu já escutei até, ai, a Ná tá chata porque a Ná não bebe mais. mas acontece isso, né? Eu Tem já muita escutei isso. forçação. Só que isso também não me afetou, por quê? Porque a Nauane também está sendo acolhida num espaço que entende por que que eu não deveria beber mais, Sim, né? O meu companheiro, ele não bebe. Se ele abrir uma latinha de cerveja, e e olhe pronto. lá. E olhe lá, exatamente, ele não tem esse costume de beber. Então, assim, eu fico feliz de estar num relacionamento com uma pessoa que não bebe, eu fico feliz de estar sendo acolhida por pessoas que entendem o meu propósito de não estar mais ligada à bebida. Sim, E quem não entende, infelizmente, vai ter que colocar outra companhia no meu lugar. Eu exatamente. entendi que você tem que estar comigo pela minha companhia, não se eu vou beber Ou não, alguma coisa com você. exatamente. E eu falo essa questão de bebida com a ayahuasca, porque eu falo para muitas pessoas: vamos conhecer a Casa Mariri. Não, eu não vou tomar alguma coisa que vai fazer eu vomitar. O primeiro pensamento é esse. Então, assim, é só uma diferença de qual bebida é, mas se você não vem aceitar o meu convite, você tem que entender o porquê que essa bebida que você gosta também não serve mais para mim, né? Sim. Mas eu acho que assim, tem um ditado de Cristo que ele fala não dê pérolas aos porcos. E é um ditado assim muito forte porque se a pessoa ainda não tem um entendimento dela mesmo, a consciência, né, de se autoconhecer ainda, vai ser muito difícil para ela você trazer ela para essa consciência de auto se conhecer. Então, o que que acontece? Hoje em dia eu não chamo mais ninguém, né? Se a pessoa ela começar a questionar, a perguntar, eu falo sobre a minha experiência para a pessoa, mas o interesse é dela. Ela Sim, que tem que buscar. Se ela não buscar, então é melhor não levar, sim. porque ou, muitas vezes até a pessoa que está preparada para se autoconhecer, aquilo que ela pode ver na experiência dela de expansão de consciência pode ser muito difícil para ela e ela pode dar uma surtada por causa Uhum. disso, né? E aí demora um processo até ela
querer voltar de novo, tal. Então, por isso que é bom fazer terapia, para começar a compreender. Porque não são todas as pessoas que estão preparadas para ver certos tipos de coisa, né? É a mesma coisa, você sabe do teu abuso, desse tipo de coisa. Tem pessoas que foram abusadas quando era muito criança. E aquilo se torna algo esquecido. E na vida dela, começa a ter vários problemas que ela não sabe como trabalhar aquilo. Uhum. E aí muitas vezes ela vai atrás, tal, para saber o que que é, para se curar e vem tomar ayahuasca e percebe que ela volta na infância, naquilo que já tinha esquecido. Muitas vezes a gente bloqueia total, então acaba no esquecimento mesmo. E aí Sim, quando ela vê e, e muitas vezes pode ser geralmente quando você sofre um abuso é de alguém próximo, sim. né? Pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser até mesmo o pai. Uhum. Então, pode ser muito difícil para você acessar isso, Sim. né? Então, hoje em dia eu seguro um pouco mais o BO, assim, falo, não, deixa que cada um vai buscar o seu, né? Cada um tem o seu tempo, Sim, com né? Por certeza. isso que não jogue pérolas aos porcos. Então, na hora que a pessoa quiser, ela vai entender o que que é aquilo, né? Sim, Vai atrás e vai buscar, né? sim. Como foi o teu caso, que você de certa maneira, foi buscando, foi conhecendo as medicinas aos poucos, foi entendendo mais ou menos o que que era. Então, uma das coisas que é importante é isso, é você realmente estar querendo ter essa experiência, tá querendo se transformar, Com certeza. né? Eu, quando eu falava sobre, quando eu comecei a consagrar a ayahuasca, aí vem essas perguntas curiosas, né? Ah, mas como que é? O que que vocês fazem lá? E eu fazia como você falou agora, eu contava a minha experiência, né? Eu Sim, falava como, o que a ayahuasca representa para mim, né? Eu contava que a gente acessava algumas coisas do passado, eu contava que o que eu acessei, mas eu sempre coloquei muito, sempre dei muita ênfase que cada pessoa aqui vai ter o seu processo, exatamente. né? E aí sempre tem alguém que fala assim: "Ah, mas vomita". E aí essas pessoas que tipo já estavam curiosas para virem consagrar, para vir junto comigo algum dia, aí me questionava: "Nossa, mas por que vomita?". E aí eu tentei explicar: "Olha, é uma limpeza, né? Você está indo lá não é para vomitar. Você está indo lá para limpar. O vômito, ele é uma das formas de limpeza, mas é um lugar aberto que você acessa se você quiser ou não. Então, o que que eu sempre passo? Eu, com a Casa Mariri, eu não dei nenhuma pausa. Eu vim todos os meses. Então, eu sempre falo para as pessoas que querem acessar a Ayahuasca que elas saibam que eu vou estar aqui todos os meses. Então, se quiser vir, é só me chamar. O meu companheiro, ele consagrou a Ayahuasca, acredito que há 2 anos atrás, mais ou menos. E ele tem com a ayahuasca não, mas ele tem um bloqueio assim com rapé muito grande. Sim, E aqui tem rapé, eu utilizo o rapé diariamente sim, e eu tento ressignificar isso nele, né? Porque aqui eu falo, a Elaine ela tem um cuidado enorme de fazer anamnese, sim, de conhecer a pessoa antes que ela consagre, de fazer uma chamada de vídeo, não é só conhecer ali o que foi escrito, sim, digitado, é conhecer também a pessoa, ter esse primeiro contato com a pessoa. E antes de todas as consagrações, mesmo que sejam pessoas que já frequentam, ela sempre dá as orientações e sim, sempre se disponibiliza no pós. Então eu sempre digo para ele, é uma casa muito confortável, é uma casa que eu gostaria que você conhecesse, para você consagrar, né, e ressignificar isso, né, entender é, como ocorre lá, porque infelizmente a gente também escuta muitos relatos de pessoas que consagraram a medicina de uma forma negligente sim, e, acontece. e acaba criando um bloqueio e não quer voltar mais, né? E- Principalmente do rapé, tanto é que eu falo que é, se você vai numa casa, você vai experimentar ayahuasca, você foi para experimentar ayahuasca, experimenta a ayahuasca.
E aí, se no final, depois de você ter experimentado a ayahuasca, depois que acabou todo o processo, você quiser experimentar o rapé, aí você experimenta, Sim. né? Pede um sopro suave, Uhum. né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa realmente do rapé, Sim. né? O rapé é um outro tipo de ferramenta, né? De cura, mas ele acaba o que eu falo assim, que já aconteceu, que eu já vi muito. A pessoa vai na casa, tal, aí fala do rapé, e muitas vezes antes de começar, vai lá e faz o rapé. E a pessoa não tem contato nenhum com aquela medicina, e muitas vezes ela é muito forte. Uhum. E aí o cara ele começa a entrar num processo dolorido para ele, até de expurgo, e aquilo já bloqueia ele. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, meu, se você vai experimentar ayahuasca, experimenta a ayahuasca. Depois, quem sabe, um dia você vai lá e experimenta o rapé. É a mesma coisa com a sananga. A sananga é uma medicina para os olhos, para tirar as panemas que são mal olhados, esse tipo de coisa. Ela pode arder como pode não arder, né? E eu já fiz esse teste, faz de conta. Eu apliquei à noite. À noite, como eu trabalho com público, você trabalha com vários tipos de energia, Sim. né? Então, na hora que você chega em casa e vai pingar essa nanga, aquilo ali, meu, arde igual o capeta, né, meu? É o demônio que tá na tua visão ali com a tocha humana ali. Agora você vai de manhã, aplica, como você aplicou à noite, você ainda tá sem panema nenhuma. Sim. Então não vai arder absolutamente nada. Então depende muito. E aí é aquele negócio. Ah, eu acho assim que a sananga até é mais tranquilo, né? Apesar de ser ardido, porque vai passar e passa rápido, Sim. e Passa não, mas rápido. o rapé não. O rapé, ele, como você joga ele na tua narina, e é um desconforto que você tem, Uhum. né? Então, eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que Sim. não tem necessidade de. E tem casas que forçam você a fazer o rapé. E na verdade é aquele negócio de você falar, não, falar, eu não quero experimentar isso, eu vim aqui para experimentar tal coisa. Entendeu? Não quero ser obrigado a nada. É a mesma coisa. Tem casas que colocam que você tem que tomar 70 ml. Por que que você tem que tomar? Se eu peso 90 e poucos quilos, você pesa, sei lá, 50 quilos, como é que eu tô tomando a mesma dose que você? Sim, com certeza. Entendeu? É um parâmetro que não existe. Né? Você dá, é assim. Cara, não é assim. Porque uma coisa que eu percebo muito hoje é a diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes é a quantidade, Sim. entendeu? Porque se você tomar chá de boldo ele serve para alinhar, é bom pro fígado. Agora, se você tomar muito boldo diariamente, você vai causar uma falência do seu fígado. Então você começa a entender que realmente é a dose que faz a Uhum. diferença muito grande, Sim. né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, que as casas têm que ter. E assim, falar, não vou tomar tudo isso, eu posso tomar um pouco menos, entendeu? Tomo menos. E depois de 45 minutos, vou lá, experimento, tomo um pouco mais. Entendeu? Então é você começar a se cuidar, né? Também. Falar, pô, será? Ou chegar, muitas vezes tem gente que diz, não, dá um copão para mim. Não, filho, experimenta aqui, ó. Toma esse daqui, só um pouquinho e vai. Sim, sim. Entendeu? Também tem casos que eu já ouvi vários relatos de pessoas falando que 3 doses não foram suficientes, tomaram 4, 5. Sim, Mas você estava aberto para receber a medicina, sim, você estava se bloqueando, você estava desafiando a medicina, né? Porque tem muitas sim. pessoas que falam, ah, mas eu não vou ver nada. Será que eu vou ver? Por que Mas que eu vou muitas vezes tem ver? pessoas que têm um certo bloqueio no próprio corpo de assimilar a ayahuasca, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu tenho um amigo que ele pode tomar uma mel que muitas vezes ele não entra na força. É Ele um já foi em bloqueio ritual de mesmo. cogumelo, comeu, sei lá, 7 gramas de cogumelo e não aconteceu absolutamente nada. Entendeu? Ele não entrou na força, mas é do organismo da pessoa. Uhum. E aí isso, muitas vezes não é você tomar mais, você pode ter um outro tipo de imai, entendeu? Porque a ayahuasca ela tem
são duas ervas, né? O cipó e o mariri. Então, um é uma folha, o outro é o cipó. Então, você junta os dois e aí o que vai dar conexão é que tem uma enzima num dos produtos que faz com que na hora que você tome o DMT ele entre no seu organismo de maneira onde você possa assimilar. Né? Então, por isso que também fala para você não tomar suco de maracujá quando você vai tomar a ayahuasca, porque o maracujá também é um imai. Então, para alguns tipos de medicamento, né? Foi até com um rapaz que veio num relato, que participou, e ele estava me falando sobre isso, né? E aí depois o Dr. Fábio, ele também falou dessa experiência que ele já tomou com maracujá. E ele falou que potencializa demais, assim. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então sempre tem que saber a dose. A dose é o que vai falar muito sobre a sua experiência. Porque muitas vezes é bom você tomar pequenas doses, só que a cada 45 minutos, sabe? Você vai Sim, tomando para manter aquela mesma força, para não chegar arrasando, né? Chegar muito forte. sim. E eu acredito também que a medicina, ela te dá esse direcionamento do que você fazer e não fazer. Sim, Por isso que eu falo que quando você vai consagrar, você tem que estar aberto. Você não tem que vir com sim, expectativas, você... É claro que você vai conversar com a medicina, mas não comece o seu processo já com várias perguntas, né? Porque a medicina, ela vai te dar um caminho, ela vai te direcionar. Você só precisa confiar nela, né? exatamente. Já, já tiveram consagrações aqui que eu consagrei a Sananga, né? E a primeira vez que eu consagrei a Sananga, eu falei, pelo amor de Deus, não quero mais, tá ardendo muito, é horrível. Falei dessa forma, assim, né? E foi apenas uma vez que eu consagrei e achei horrível. Eu achei horrível, sério. Eu falei, não, eu consagro tudo que aparecer lá, Mas a sananga até não. medicina que eu não sei como que faz, mas a Sananga eu não quero mais. E nessa minha última consagração, que foi quando eu consegui me libertar, consegui chorar, consegui ter o abraço de uma guardiã daqui, o guardião da Sananga, da Casa Mariri, ele perguntou se eu queria, e aí eu quis. E aí, quando você falou que existem momentos que a Sananga não arde, eu lembrei, não ardeu, É, não ardeu. E ali eu entendi por que que você questionou tanto a Sananga, por que que sim, você falou que ela era ruim, né? Era o seu começo do seu processo com ela, né? sim, Você só usou uma vez. Você não foi assim com a ayahuasca, você não continuou com a ayahuasca? Você já não tinha consagrado rapé há 2 anos atrás e veio para uma nova casa? Então por que você fez isso com a Sananga? Você não sim, confiou. E eu até me surpreendi, porque não ardeu nada. Passou alguns, acho que coisa de uns 20 segundos, eu já estava com o olho aberto. é, Falei, gente, o que aconteceu? Então é confiar na medicina, porque ela também te direciona, é você não vir com muitas expectativas e às vezes as expectativas que você projeta é o que te faz bloquear. sim. Porque você fica fundo querendo ver aquilo. Você pode até ter um processo, mas isso depois de um tempo, quando você já conhece a medicina, que você já toma há um bom tempo, que você quer trabalhar certo tipo de coisa em você, e aí você vem durante a semana trabalhando isso na tua mente, entendeu? Você vem com essa ideia na mente, vai desenvolvendo ela na sua mente até no dia do ritual, que muitas vezes abre algo para você, Uhum, né? Então, mas é muito do querer, né? sim. Então, há possibilidades, mas isso é conforme o seu desenvolvimento, que você vai criando com a ayahuasca, que você vai conhecendo, vai sabendo os pontos aonde você pode chegar, onde não pode chegar, entendeu? Sim, Então, é tudo um processo de conhecimento e de autoconhecimento que você vai percebendo certas coisas, né, nas medicinas. sim. Porque o intuito da medicina não é você tomar a medicina para sempre, é você desenvolver essa sua parte de autoconhecimento e chegar a um ponto onde você pode ter a expansão de consciência sem tomar absolutamente nada. Que isso é possível, é normal. Vários yogis, pessoas que meditam, conseguem chegar nesse mesmo estado de expansão de consciência sem tomar algum aditivo. O aditivo que a gente toma é para perceber que nós temos a capacidade de Hum, chegar nesse ponto.
né? Interessante, não sabia que É, era possível acessar essa é expansão. possível, mas é difícil, Eu principalmente para nós que imagino. moramos aqui. Porque tem É, muita coisa que tira a gente do nosso prumo. Porque você tem que sim, ter uma bela de uma concentração. Diminuir os pensamentos. A partir do momento que você diminui os pensamentos até sanar ele, aí você consegue acessar esse campo de consciência que está além de nós, né? sim. Eu tento muito fazer isso na minha casa. Na minha casa, sério, a minha casa ela parece um zoológico. Cheio de Tem bicho. cheio de bicho, tem muita planta. Não igual aqui, né? É. Mas tem bastante planta. E como eu falei, eu consagro o rapé diariamente. Eu, eu queria falar também uma questão do rapé. Por conta do abuso também, é, desde a idade do abuso, desde os 10 anos de idade, eu não consegui mais dormir. Eu não tinha mais o conforto de dormir. Porque na minha Sim, cabeça ele ia entrar no meu quarto de novo. Depois que eu contei sobre o abuso, ele teve medo e ele não fez mais nada, né? Mas qual a garantia que eu ia ter daquilo, né? exatamente. Então, eu não dormi mais tranquila. Desde os meus 10 anos de idade, eu não durmo, não dormia até esse ano tranquila, né? Eu ficava até umas 4, 5 horas da manhã acordada e dormia o dia inteiro? Não. Eu ficava sem dormir realmente. Sim, Não é que isso é um trocava a noite problema. pelo dia, eu realmente ficava sem dormir. E quando você não dorme bem, você já não se alimenta bem, você não consegue ingerir líquido, você fica estressada, né? Estressado. Então, estava mexendo em todo o meu ciclo. E quando eu comecei a consagrar o rapé aqui na Casa Mariri, eu senti que eu deveria trazer isso para minha vida. Eu senti que eu não deveria esperar um mês para vir aqui consagrar. Sim, Eu não entendi o porquê, mas eu entendi que eu precisava trazer o rapé para minha vida diária, né, diariamente. E aí comecei. E eu indico tomar muito cuidado com o rapé, usar realmente quando for necessário. O rapé ele vicia, né? Por conta do tabaco, eu não sei se tem mais alguma coisa que vicie nele, sim. mas eu uso o rapé todas as noites, principalmente porque acabou com a minha insônia. Então hoje eu ainda durmo tarde porque a ansiedade sabota muito a gente, Sim, né? Tem vezes que você tá muito ansioso e aí você, né, acaba ficando muito assim em celular, em tela, não consegue se desligar. Mas eu nunca mais dormi 4, 5 horas da manhã. Hoje em sim. dia, 1 hora eu já tô caindo de sono. Tem vezes que meia-noite tô caindo de sono. E o rapé também foi uma medicina que eu comecei a consagrar, né, recorrente aqui, que me auxiliou muito nesse autocuidado, porque antes eu ficava assim, ah, tudo bem, depois eu durmo. E não É, é assim, não. sabe? Outro dia eu vou conseguir dormir. Não, é uma coisa que você não consegue desde os 10 anos. Não, não tá legal, não tá certo, né? Então, o rapé também é algo assim que eu queria muito colocar em pauta, sabe? Por mais que você tem que ter muito respeito, como qualquer outra medicina, né? E muito cuidado com ele também me auxiliou muito, assim, nessa questão. E que eu ia falar nas vezes que eu consagro ele em casa, eu consigo me tirar do mundo real aqui. Eu coloco umas músicas lá e eu vou pro meio das plantas. E tempos atrás, no momento que eu estava consagrando, estava tendo uma briga de vizinhos, uma briga na rua, que eu coloquei uma música bem alta e comecei a rezar também, e passando o rapé, e tava com os bichos lá ao meu redor. E aí parecia que eu estava aqui. Sim. Parecia que eu estava na Casa Mariri, parecia que eu estava aqui nessa floresta, parecia que eu estava com pessoas ao meu lado e eu estava sozinha em casa. Então, é claro que eu não tô nem perto de conseguir expandir minha mente tão fácil assim, né? Mas eu me senti muito feliz em conseguir ignorar o mundo lá fora, né? Porque isso também tá ligado no autocuidado. Eu consegui realmente esquecer de tudo e estar dentro do que eu queria, dentro daquele meu momento. Sim. E isso foi muito importante para mim, porque hoje eu consigo fazer isso com mais facilidade. Eu consigo, não, não quero falar com ninguém, não vou em nenhum lugar. Hoje eu vou ficar aqui, vou pôr uma música, ficar com os bichos, e é isso. É, isso é bom. Sim, Mas muito boa a sua palavra aqui, obrigada. contando a sua história, contando essa sua evolução espiritual, de cura.
de ir tirando aos poucos esses pequenos traumas, pequenos são grandes traumas, que faz com que a nossa vida não chegue a fluir da maneira que deveria fluir, né? Sim, com certeza. Queria agradecer também aqui a Casa Mariri, né? Que hoje a gente está aqui gravando, né? Na casa do meu irmão. Então ele cedeu aqui o espaço para a gente estar fazendo a gravação. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem que eu entro em contato com você e o teu relato pode estar aqui como o da Wani, né? Gratidão pelo espaço, gratidão pela oportunidade. Espero que alguém consiga tirar algum conselho bom, né? Alguma experiência, dentro da experiência que eu tive, algo que possa ajudar, né? Se você está passando por um processo com uma pessoa difícil de lidar também, calma, seja uma pessoa boa, né? Uma pessoa fácil de lidar, que quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Quando a gente está numa energia boa, as outras coisas ao redor e as outras pessoas também têm a possibilidade de ficar. Com E é certeza. isso, gratidão. Gratidão e gratidão a todos. E até mais.